Olá, eu sou Aparecida Ferreira, sou jornalista e estou aqui para conversar com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. O Eduardo vai falar para a gente, em primeiro lugar, sobre o Dia do Perdão. Pois então, primeiro um abraço a todos que estão nos assistindo, acompanhando a nossa rede social e tendo a oportunidade também de acompanhar o nosso bate-papo, né? No dia 8 de outubro agora foi comemorado pelo calendário judaico o Dia do Perdão, que é chamado por eles de Dia do Yom Kippur. É uma das datas mais importantes do calendário judaico. Eu não sou judeu, porém a gente precisa absorver das diversas culturas aspectos que possam fortalecer nossa alma, fortalecer a nossa caminhada e exercermos de forma permanente uma relação de companheirismo, porque vivemos em sociedade, em comunidade. E é lógico que pelas nossas características humanas, pelas imperfeições que nós temos, muitas vezes cometemos atos de injustiça com o outro, às vezes até com quem está muito próximo, e às vezes também ofendemos uma outra pessoa pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de pensar, e às vezes a gente nem tem consciência disso. Então é muito interessante quando o judaísmo coloca para todos nós, dentro do seu calendário, um dia: olha, será que eu tenho que olhar à minha volta e perceber que é o momento de eu pedir perdão àquelas pessoas que às vezes consciente ou inconscientemente eu ofendi? Então, acreditamos que isto é uma prática importante. Essa semana, uma colega minha de bancada teve esse gesto justamente no dia 8, porque ela tinha tido uma desavença com outro deputado, colega nosso, e ela aproveitou essa data para publicamente, no mesmo ambiente onde ela, de alguma forma, teve uma desavença com um colega, por defesa de opiniões, de posições, ela, diante de todos, também pediu perdão a ele e entregou um buquê de flores. E eu acho que isso nos tocou muito, e é por isso que eu estou reproduzindo isso de uma forma coletiva para todos nós, porque não tem ninguém na face da terra que não tenha necessidade em algum momento de chegar perto do outro, abraçar e pedir desculpa e pedir o perdão, né? Então acho que a princípio é isso. E também, Cida, a gente também é ofendido muitas vezes, né? E eu mesmo tenho sido às vezes ofendido por atitudes de outras pessoas que organizam às vezes algum tipo de situação que nos ofende bastante, mas eu quero aproveitar também e dizer: estão perdoados. Eu quero de coração trabalhar esse sentimento dentro do meu coração para não guardar nenhum rancor em relação àquele que tem, aqueles ou aquele ou aquela que em algum momento pode ter também me ofendido e que me trouxe tristeza, mágoa, angústia. E a gente tem que saber que às vezes esses momentos é justamente para você retirar do seu coração qualquer tipo de desejo de mal ao outro, né? Então, estão perdoados, e eu vou exercitar para olhar todos vocês que às vezes me ofenderam em algum momento com o ato, com o gesto de irmão, de cristão, e tentar ver o lado positivo dessas pessoas, porque para ambos é um processo de aprendizado, tanto para quem é ofendido e para aquele que tem a oportunidade de perdoar. E vamos fazer isso. Geralmente vocês assistem o nosso vídeo no final de semana, num domingo, por exemplo, e talvez é hora de você começar a dar o perdão dentro da sua casa, com as pessoas mais próximas, com os parentes, com os amigos íntimos que às vezes teve algum probleminha, né? E vamos pensar que a vida é muito curta e estamos aqui para aprender um com o outro. E às vezes a gente aprende não são com os melhores amigos, esses às vezes nos apoiam sempre. A gente aprende justamente com aqueles que contrapõem o nosso pensamento. Então, vamos perdoar. Como desenvolver o perdão dentro do nosso coração, deputado? Que não é fácil perdoar. A primeira coisa, né, Cida, eu acho que é criar consciência. Bom, não existe ser humano perfeito.
nós estamos em processo de aprendizagem constante. Então você tem que entender que o outro não é o inimigo, que o outro não é aquele que quer te destruir, que quer competir, mas pensar que o outro às vezes age dessa forma por ser ainda uma alma bruta, daquela que não conheceu afeto, que não teve acolhimento durante a sua vida, às vezes desde a primeira infância, ou que tem às vezes uma mágoa tão grande em relação à vida que tem uma estratégia de sair atirando à sua volta, né? Então são mecanismos de defesa que as pessoas têm que, quando não são correspondidas na compreensão do seu pensamento, ou que nunca tiveram o amor efetivo de alguém, ou de familiares, ou de uma situação, ou sente dificuldade em lidar com amor até na sua própria família, passam a ter uma atitude destrutiva. É como se fosse uma defesa para poder criar uma capa de resguardo, para poder não estabelecer relações construtivas. Tem muita gente que tem dificuldade de construir relações construtivas. Ela não confia. É uma relação de desconfiança constante nas relações interpessoais. Então a primeira coisa que você tem que entender para perdoar é isto. Isso não é meu, isso é do outro. Né? E ele vai ter a sua própria vida para poder burilar essa situação, mas eu não posso agravar essa situação no outro. Então, se você puder fazer um gesto de acolhimento, de um aperto de mão, de um sorriso, de um cumprimento, não significa que a gente é perfeito, porque às vezes lá no fundo você não tem empatia com aquela pessoa, mas você não pode transformar isso em mágoa, porque aí sim essa pessoa está te destruindo e você está entrando na mesma sintonia do outro. Então vamos diferenciar o que é seu, o que é meu. E eu vou te olhar porquê da sua história e por que você age assim. E se você começa a ter essa consciência, você vai digerindo devagarinho as questões e chega um dia que você pode olhar para a pessoa, mesmo que não fale verbalmente, mas você fale mentalmente, te perdoo. Já você quebra uma energia que às vezes seria destrutiva para ambos. Deputado, tudo que o senhor está falando aqui me leva a um foco: Deus. Energia maior, cada um acredita em Deus de uma forma, né? Mas ele é presente na nossa vida porque Deus, na concepção mais ampla, é justamente estabelecer espaços de harmonia. Né? Deus representa para nós a harmonização. É você saber lidar com as diversas situações sem uma ação reativa, destrutiva, negativa. Por isso que a máxima maior, e dentro do cristianismo a primeira máxima é amar a Deus sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, e a segunda máxima, amar ao próximo como a si mesmo. Então já estabelece um princípio harmonioso, né? E amar aquele que te quer bem é fácil, né? Aquele que te acaricia, que cuida de você, que te traz coisas muito positivas no seu cotidiano. Agora, todos os ensinamentos de todas as religiões, seja do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, o que for, ele traz isso para nós. Vamos tentar buscar o amor. E se eu não posso amar plenamente, crie um ambiente pelo menos facilitador das relações, né? E isso pode acontecer de forma muito simples. Você passar no corredor do seu trabalho já cumprimentando todos que estão ali, do porteiro, da faxineira, do seu colega de trabalho, já quebra um ambiente de tensão. Então a gente pode amar no dia a dia, isso representa Deus, divindade, e cada um com sua crença coloca o nome que desejar. Mas é isso que o mundo precisa. Perdão é amor no coração. Perdão é você se amar, inclusive, né? Se amar e permitir conviver com pessoas as mais diferentes do mundo, sem restrição, sem fazer escolhas, lembrando que o outro tem a sua própria história, a sua própria vida, e tem a ver também com não preconceito. Quando você perdoa, você também transpõe preconceito, porque a coisa pior do mundo é que quando você quer moldar as pessoas ao que você
pensa e acredita. E aí o preconceito emerge, porque se não é moldado naquilo que você acredita, não serve para convivência, tá? Então, vamos perdoar, vamos perdoar. Vamos Deputado, perdoar. Mesmo porque tem a máxima de São Francisco, né? Perdoando que a gente é perdoado. Então, o primeiro tem que fazer esse gesto, porque aí muita gente depois talvez me perdoe também por ofensas que às vezes eu tenha feito ao longo da vida. Eu estou muito emocionada, né? Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigado a todas as pessoas que trouxeram para mim também intuição e energia positiva para a gente escolher esse tema no dia de hoje. E eu queria compartilhar com os outros aquilo que muitas pessoas me trouxeram de bem. A presença do deputado Eduardo Barbosa, falando direto de Brasília. Repórter Aparecida Ferreira.